custa residir no exterior? É desse assunto que se trata esse vídeo. Eu conversei com alguns amigos e clientes que residem no exterior. Como nós trabalhamos com dupla cidadania e você já deve nos conhecer, você já deve nos seguir, nós gostamos sempre de trazer um conteúdo para você relevante, que faça a diferença no seu dia a dia. Portanto, nesse vídeo você vai conhecer um pouquinho, alguns detalhes de algumas pessoas que residem no exterior e assista até o fim, porque no final eu vou te dar uma dica que vale a pena. Se você está planejando um período sabático no exterior ou se você está pensando em sair do Brasil e morar definitivo. Bom, vamos lá. Claro que você já me conhece, já está aqui nos seguindo no Instagram e aqui no canal também no YouTube, para que você não venha perder nada. Um detalhe, esse vídeo, ele também está detalhado, todos os depoimentos no nosso blog. Então, se você acessar o nosso site, na opçãozinha blog, você vai acompanhar todos os depoimentos. Vamos lá! Eu conversei com uma querida que mora em New Jersey, nos Estados Unidos. Mora ela, o marido e 2 filhos. E eu questionei ela sobre quanto custa, por exemplo, um pacote de macarrão tão essencial para todos os italianos. E ela me passou uma média de preço em torno de 80 centavos a 1,50. Eu também perguntei se na região dela tem muitos mercados brasileiros. Porque tem algumas pessoas que saem do Brasil que estão tão acostumados com o arroz e o feijão que isso é uma informação relevante, se tem mercados próximos. E ela disse que sim, que não são em todos os estados que tem, mas que ela se adaptou consumindo produtos do mercado hispânico. Então, mais uma vez nós vemos a adaptação, né? Que quando as pessoas saem do Brasil, elas acabam encontrando um outro cenário, né? E a adaptação, ela é necessária. Ela compartilhou também sobre um hábito que nós temos aqui no Brasil, né? Que é comprar pizza, pedir pizza para entregar em casa. E eu questionei ela como que funciona, né? E qual o valor. E ela compartilhou dizendo que nos Estados Unidos, diferente do Brasil, eles têm o hábito de dar uma gorjeta. Então, quando você faz o pedido da pizza, você tem que estar ciente do valor da pizza, do valor da entrega e da gorjeta. Ela compartilhou mais ou menos que uma pizza em casa é em torno de 13 euros a 25 euros, podendo também ser mais barato se você tiver os cupons, né, de descontos e promoções. Se você pedir refrigerante, né, sai em torno de 23 euros na Domino's, por exemplo. Agora, para retirar, tem a questão da taxinha, que fica um pouquinho mais barato. Outra coisa que ela falou que ela tem o hábito de comprar pizzas no mercado. Ela até citou o nome de um mercado aqui chamado Costco, gigantes, de 16 pedaços. E ela até colocou dessa forma, não é tão ruim não, Francine. Então, fica uma dica, dependendo da região que você vai residir ou se você já reside nos Estados Unidos. Eu também questionei a ela com relação ao imóvel, ao aluguel. Como que ela fez? Fez a contratação em uma imobiliária ou se ela fez a contratação direto com o proprietário. E ela explicou que até ela chegar aonde ela reside hoje, na cidade onde ela reside, ela passou por outros lugares e cada um teve um perfil, mas que hoje ela conseguiu na época alugar diretamente com o proprietário, não houve tanta burocracia e que paga o valor de $1.450 o aluguel dela. E ela compartilhou ainda que é uma casa com 2 dormitórios, com um banheiro e meio. Esse meio ela disse, Francine, é o lavabo. Eu falei, olha que bacana, com lavanderia, enfim, uma casa espaçosa. Nesse valor também,
entra alguns benefícios, né, que é a água e a luz, que tem a diferença no período do verão e do inverno, por conta do inverno rígido, né? Tem algumas casas que ao alugar já está incluso, por exemplo, a taxa para retirada da neve. O aluguel dela é mais barato porque não tem comodidades como estação de ônibus, de metrô, enfim, próximo a ela. Então, tudo o que precisa fazer é necessário ter um automóvel. Ela até mencionou que Uber na região dela é um valor considerável. Também conversei com uma residente em Portugal e ela compartilhou com a gente também sobre os preços do macarrão, mais ou menos o mesmo valor, 80 cêntimos. E com relação à carne, picanha, por exemplo, que nós consumimos no Brasil, lá o quilo é em torno de 15 euros. E eu acabei perguntando para ela também com relação à pizza. E ela falou a mesma coisa, Francine, sai mais barato fazer em casa do que entregar. No caso dela, no exemplo dela, ela compartilhou dizendo que as pizzas de Portugal são péssimas. Então, que vale a pena comprar em determinados mercados, né, e fazer em casa realmente. Mas o que ela compartilhou, que eu achei muito interessante, é a questão do financiamento imobiliário em Portugal. Ela compartilhou dizendo que se você tem como comprovar, né, o financiamento, é possível. Ela paga em um apartamento que possui sala de estar, cozinha, 2 quartos, sendo uma suíte e 2 banheiros, lavanderia e sacada. Ela paga por mês um financiamento de 280 euros, ou seja, é uma possibilidade. Se você vai residir no exterior, vale a pena você verificar como que funcionam os trâmites burocráticos junto aos bancos. Em Portugal, por exemplo, fazendo uma pesquisa, eu entendi que os bancos, eles são sim confortáveis a fazer financiamentos para os estrangeiros e ainda mais para os brasileiros, né, que demandam uma parcela de imigrantes lá em Portugal. Na Austrália, eu conversei com uma possível cliente que ela é alta astral, animadíssima. Quando eu chamei ela para saber se ela poderia participar dessa série chamada Quanto Custa, de pronto ela me disse, Francine, me aguarda uns dias que eu já te respondo. Então, eu sou muito grata a ela. Eu perguntei para ela também, mais ou menos, quanto custa o arroz, o feijão, o macarrão na Austrália. Já lá, ela me disse, diferente dos outros países, que feijão lá eles comem enlatado. Então, você vai encontrar de uma outra forma lá, né? Não necessariamente no pacotinho, salvo nos mercados brasileiros. Macarrão também na faixa de $1, e seria mais ou menos isso. O frango, o quilo do frango, o peito de frango, por exemplo, ela compartilhou que em torno de 10 euros você acaba comprando. Na verdade, a 100 metros da praia. E ela escolheu essa região pela comodidade, pelo bairro, porque tem estação de trem próximo, metrô, enfim, ela tem acesso fácil para trabalhar e aos mercados também. E ela compartilhou que, no caso dela, residem 3 pessoas e eles dividem um apartamento que custa $450 e são pagos semanais, diferente de outros países. Por fim, chegamos na Itália. Quanto custa residir na Itália? Um país incrível. Adoraria residir também um período na Itália. Nós conversamos com 2 amigos, parceiros de trabalho, que residem na Itália, ambos no norte. Cada uma na sua particularidade, porque um amigo parceiro compartilhou que a casa dele moram 7 maiores, então é uma família grande. Então ele compartilhou conosco que o aluguel no Vêneto, ele paga em torno de 600 euros, mas que pode oscilar até 800, mais a taxa de condomínio de 100 euros. E ele também me disse que mais ou menos por semana ele gasta para cada um, né, no mercado em torno de 50 euros. E ele me garantiu que eles comem muito bem. Eu também perguntei sobre quanto custa sair, dar uma saidinha, como é o termo que eu estava usando. E ele compartilhou assim, que o italiano, ele tem o hábito de sair para aperitivar, ou seja, para tomar uma taça de vinho, um spritz, que custa em torno de 3,50 euros.
e vem acompanhado de batatinhas ou de amendoins. E ele também compartilhou que no Vêneto, os valores de um restaurante, por exemplo, são tabelados, então não vai oscilar muito os valores. Um prato, por exemplo, com uma carne, custa em torno de 30 euros. Se esse prato não tiver a carne, em torno de 15 euros. O outro parceiro nosso, o outro amigo nosso, compartilhou conosco que ele já morou em várias partes da Itália. Então ele nos disse o quê? No norte, um aluguel para uma casa média, né? Até ele falou sobre isso, uma casa de 2 quartos com jardim, em torno de 400 a 450 euros. Entretanto, se for em Roma, esse valor vai para 800 euros. Olha a diferença. Se for para Nápoles, no interior de Nápoles, em torno de 500 euros. E eu perguntei para ele, mais ou menos o preço da pizza. E ele gentilmente compartilhou dizendo que uma pizza para uma pessoa, marguerita, por exemplo, custa em torno de 8 euros se a gente pensar em Roma e em torno de 3,50 a 4 euros se a gente pensar em Nápoles. Então ele compartilhou essas diferenças de valores com relação às regiões da Itália. Espero que seja útil para você esses conversamos com um amigo nosso de anos de jornada. E ele mora na Irlanda. E nós compartilhamos com ele também sobre essa série, quanto custa residir na Irlanda, fazer suas refeições na Irlanda, mercado na Irlanda. E ele compartilhou que, na verdade, eu fiquei chocada com os valores dos aluguéis na Irlanda. Uma casa média, nós falamos em torno de 1.800 euros a 2.000 euros. Eu fiquei assim, perante essas análises que nós fizemos com outros países, eu achei uma discrepância. A dica que eu queria dar até foi que ele compartilhou que existem muitos sites que você pode checar antes de ir morar no exterior. Sites para comparar valores de aluguéis. Lá na Irlanda, por conta eles recebem muitos imigrantes, né? E também de trabalhos na área da tecnologia. Então, por esse motivo, os altos valores dos aluguéis. Eu perguntei para ele, né? O que ele atribui os aluguéis serem tão altos? E ele compartilhou que o problema é que tem muitas empresas de tecnologia e muita gente vem de fora para trabalhar e estudar. Aí a moradia fica difícil de encontrar e os preços lá em cima. Sem contar que muita gente que está no governo são donos de terras e imóveis e não se ligam muito com relação à regulamentação e controles de preços. Então fica com essa dica. Dependendo de onde você vai residir na Irlanda, esse exemplo, por exemplo, é de Dublin. Mas dependendo de onde você vai residir, dá uma pesquisada, né, para saber se essa pessoa, mas os valores lá são altos. E seria isso. Eu espero ter contribuído muito com você, com esses relatos. E se você gostou, dá um joinha, deixa um comentário com esse vídeo para a gente saber se nós estamos te respondendo com relação aos vídeos, se vocês estão gostando e para saber se a gente gera outros conteúdos como esses, tá bom? Um grande abraço, arrivederci!